Fala aí, rapaziada. Assim como o Avatar uma vez ele sumiu, né? O pessoal pediu ajuda, ele ajudou e depois sumiu. Eu fiz a mesma coisa, mas agora eu tô de volta. E dessa vez o tutorial é um pouquinho diferente, a videoaula é um pouco diferente. O intuito aqui é para você que está com o computador infectado, você que está com algum vírus, você que está com alguma coisa maliciosa rodando no seu PC e você quer corrigir esses problemas, tá? O tutorial de hoje eu pretendo ser o mais rápido, mais conciso, mais preciso possível e te passar vários cenários para você checar junto comigo e corrigi-los, tá? Como corrigir esses cenários, como resolver esses problemas num PC e voltar ele para um estado zero. Lembrando que, em caso de uma infecção mais séria, eu sempre recomendo que você reinstale o Windows do zero. Apague tudo e reinstale do zero, porque é o mais seguro a se fazer. Vírus, os malwares em si, eles podem infectar arquivos legítimos, eles podem se espalhar através de arquivos legítimos e o Defender ou qualquer outros antivírus que não estão acostumados ou que já viram esse vírus ali no computador vão ser bypassados, né? O cara vai poder passar sem problema, igual foi o caso desse adware aqui que está instalado, ou seja, essa máquina que ela é uma máquina que está infectada, eu criei essa máquina, rodei vírus nela, rodei samples para gerar esse conteúdo para vocês rapidinho, tá bom? Primeira coisa que eu preciso deixar claro é que nem todo comando que você rodar aqui, ele vai ser funcional. É, é muito comum a gente ver gente recomendando fazer o seguinte: abre o prompt de comando e digita sfc scannow. Aí ele vai bater lá no servidor da Microsoft e vai checar se o PC está saudável. Vou te falar uma verdade, esse comando ele é muito bom se você está com algum problema no seu Windows, né? Se você está com algum arquivo corrompido. Mas no caso do malware persistente, esquece. Isso aqui ele não vai resolver os seus problemas. Os comandos comuns do Windows não vão resolver. Se nem o Defender, que é uma solução focada nisso, vai resolver. Olha o jeito que essa máquina está infectada, né? Ela está papocando de alerta toda hora. Se nenhum Defender conseguiu segurar, por que que um comando do Windows conseguiria? Então, primeira coisa que eu recomendo fazer, tá? Que é uma das táticas mais antigas, mas que os caras costumam usar bastante, é você vai vir aqui, ó, descolocar o C, o Windows, tá? Você vai abrir System32, você vai procurar aqui, ó, drivers, tá? Eu passei reto aqui, ó, drivers, etc, e vai ter um arquivo chamado hosts, tá vendo? Esse arquivo aqui, ele basicamente vai dizer para o seu computador, para cada URL que você acessa, qual é o destino que eu devo ir, tá? Isso é um exemplo meio esdrúxulo, mas é a forma que esse arquivo funciona. Ou seja, se eu modificar esse arquivo, eu posso redirecionar qualquer site para qualquer servidor diferente. E é muito comum, né, que vírus persistente utilize desse caminho em si, tá? Aqui no hosts, para fazer alterações. Então, ou seja, aqui, ó, por exemplo, aqui eu peguei um vírus que ele fez? Ele pegou dois sites de antivírus que provavelmente ele não consegue passar, tá? E ele setou para zero. Ou seja, mesmo tendo acesso à internet, se eu botar aqui teste, eu tenho acesso à internet. Quando eu tento acessar essas URLs aqui, ó, vamos lá, Malwarebytes, que é um antivírus bem famoso até, ó, ele não chega. E aí, nesse momento é que o cara se preocupa, né? Fala, putz, e agora? O que que eu faço? Então, primeiro caminho, dá uma olhada nisso aqui, ver se tem alguma coisa, tá? Lembrando, System32, drivers, etc, hosts. Esse é o caminho aqui, ó. Vai lá, descolocar o seu Windows System32, drivers, etc e o primeiro arquivo hosts. Lembrando que para alterar esse arquivo, você precisa abrir o bloco de notas como administrador e depois abri-lo, tá? Uma vez que eu apaguei a entrada aqui, olha só, a gente já consegue acessar novamente o nosso sitezinho de antivírus. Uma coisa que eu vou recomendar é o Bitdefender, tá? Baixou um arquivo, foi infectado. Uma coisa que eu recomendo é o Bitdefender. Hoje em dia, antigamente eu recomendaria o Malwarebytes, tá? Todos são antivírus comerciais, entre aspas, ou seja, antivírus comercial não é muito utilizado, não é muito reservado, mas eles funcionam muito bem no questão de restauração de problemas, tá? Existem outros, como por exemplo, o MSoft Emergency Kit, gratuitos, tá? Todos esses caras aqui são gratuitos. O Hitman Pro. Só que você ficar instalando antivírus atrás de antivírus no seu PC não vai ser saudável para o seu computador. Você não precisa.
Quando você é infectado, talvez para uma pequena remediação, talvez compense, tá? Mas agora, para você pegar e ficar rodando e rodando e rodando vários antivírus no seu computador, não compensa. Então, para um pequeno caso igual esse aqui, vai de Bitdefender mesmo, que é mais fácil. Tá com alguma coisa mais a fundo, aí é o caso do MSoft ou um Hitman Pro. Os dois eles vão ser, existem versões pagas, mas eles têm aquele trialzinho ali de alguns dias que você consegue rodar. Limpou o seu computador, outra coisa importante, reseta todas as senhas e corrige tudo todas as suas contas, tá? Então aqui a gente tem as versões pagas que eles vão fazer, né, um anúncio, não sei o que, você pode simplesmente pesquisar aqui Bitdefender Free, né, no próprio Google e tudo. Dá sempre uma conferida se o link é o Bitdefender mesmo, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do porquê dar uma conferida se o link é esse mesmo. Porque aqui a gente tem aqui, ó, cavalo de Troia, mas repara o link, ó. Tá dizendo que é uma McAfee, que eu tenho que baixar aqui a solução do McAfee, mas olha o link, não é a do McAfee. Então isso aqui é vírus, tá? Então olhe direito a URL, olhe direito para onde você está indo, checou aquele arquivo, está tudo certo, baixa e já começa a corrigir o seu computador, tá? Muitos desses antivírus persistentes, muitos antivírus não, muitos desses malwares, vírus persistentes, eles vão se manter rodando na máquina do usuário. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso através do agendador de tarefas, muitas das vezes. Então a gente pode vir aqui no agendador de tarefas e checar o comportamento do arquivo, checar o comportamento do computador. Aqui o agendador de tarefas em si, tá? Ele é responsável por cuidar de tudo que vai ser agendado dentro do seu computador. Então você pode também, você que é usuário de Windows, vir aqui e colocar que todo dia às 4 horas da tarde ele vai abrir o Google Chrome na página de notícias. Isso é uma função já existente no Windows há muitos anos, né? E todos os sistemas operacionais possuem mais ou menos algo assim. Geralmente, serviços de atualização, tá vendo aqui, ó, update, sempre rodam aqui. Então, dá uma olhada nesse carinha. Quando você abrir aqui, é só você clicar em biblioteca, ele vai ter todos os serviços que foram agendados no computador. Tem um aqui que a gente não reconhece. Deixa eu dar uma olhada no que ele faz aqui, ó. Você pode sempre checar tudo em português, o que ele faz. Pelo que parece, deixa eu ver. Local, não tem o nome. Pelo que parece, isso aqui é só erro de memória, tá? Não é nenhum problema muito grande, não. Se fosse ter algum vírus, poderia ter alguma coisa assim, por exemplo, o nome do arquivo malicioso, qualquer ele que seja, o disparador dele aqui e a ação, ó, iniciar o programa, aí aqui vai estar o arquivo malicioso, entendeu? Nesses casos, você pode vir aqui e simplesmente desativar ou até mesmo excluir esse cara. É muito comum que existam scripts aqui, tá? Então o cara vai colocar um PowerShell, fiquem atentos nesse cara. PowerShell para rodar um script de tempos em tempos e manter a infecção dele atualizada. Então, chequem esse carinha aqui também. Nesse caso, esta máquina só tem alguns e nenhum desses parece malicioso, mas pode ser que no de vocês tenha. Então, vem aqui, dá uma olhada um por um, achou alguma coisa suspeita, dá uma pesquisada no Google, dá uma olhada para ver se é algum serviço legítimo do Windows e caso não seja, pode desativar. Vamos rodar aqui um Bitdefender para corrigir essa máquina. O Bitdefender ele já vai corrigir boa parte das coisas, mas é muito comum que o vírus também cause danos na memória, tá? Então, depois de rodar esse cara, aí sim a gente roda no nosso CMD, tá? A gente abre ele como administrador e roda o Scanal, o SFC Scanal, tá? Por que somente depois de puxar um antivírus terceiro? Por que somente depois é, por que somente depois de fazer uma análise de detecção? Se eu quisesse baixar um arquivo, não sei o que, não sei o que. Calma, galera. Infelizmente, se o seu computador está infectado e a infecção conseguiu passar do seu antivírus, ele fez modificações o suficiente na sua máquina para que esses comandos nativos do Windows eles não funcionem tão bem. Eles alteram registros, eles fazem modificações no registro para que seja desativado, né? Tanto Firewall, Windows Defender, proteção, política de grupo, às vezes move até o seu usuário e deixa de ser administrador da máquina. Já vi várias vezes isso acontecer, tá? Então por isso que a gente usa um terceiro. É sempre melhor usar um terceiro.
no caso, tá? Mas entre todos os processos, se eu fosse citar para vocês aqui, processos de remediação rápidos para um PC de casa, o primeiro de todos vai ser sempre resetar 100% o PC. É formatar 100%. O primeiro, mais recomendado, o que mais vai é apagar tudo. Nada de pegar arquivo que você não conhece, né? Apaga tudo, cara, 100%. Apaga tudo, refaz o PC do zero, reseta as senhas, obviamente. Todos esses aqui você precisa resetar suas senhas, né? Então dá o reset de senha aí toda vez que você suspeitar de infecção, cara. Não vá achando que só porque o PC foi infectado com vírus de algum joguinho do seu filho ou alguma coisa, que suas senhas não estão, né, sobre risco. Por quê? Cada arquivo dentro do seu navegador, ele fica salvo dentro de um mini banco de dados no seu computador. E esse banco de dados ele pode muito bem ser roubado por um criminoso. E aí pegar todas as suas senhas, pegar todos os seus logins, aonde você logou e tudo mais. Eu queria dar um exemplo aqui, mas eu não lembro exatamente qual desses aqui que eu usei para infectar. Foi esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo, que o Windows Defender ele foi desabilitado pelos vírus aqui. Ó, pra você ver como é que tá. Quando eu tento clicar no Windows Defender, não deixa, tá? Mas a gente pode simplesmente pesquisar por aqui que vai abrir igual. Então vamos abrir nas proteções. O Bitdefender já assumiu. Então aqui ele já está constando, ou seja, o antivírus ele estava desatualizado, mas agora já consta um antivírus aqui que é o Bitdefender que acabou de ser instalado. Então eu vou dar um Start Device Assessment. Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, eu acho, agora que eu estou rodando o antivírus aqui, a infecção que eu fiz, mas eu rodei um hatch aqui, um simples hatch, para mostrar para vocês que essa infecção é extremamente plausível de acontecer em qualquer PC, tá? Que eu posso pegar aqui, eu posso gerar o meu próprio vírus, mas provavelmente isso aqui vai ser bloqueado, ou seja, agora com o antivírus eu já não vou mais conseguir mostrar para vocês, não vou perder também tanto tempo, tá? Eu não quero que isso aqui vire um vídeo de 40, 50 minutos, é só para elencar para vocês. Aqui, pronto. Aqui eu consigo criar um arquivo malicioso. Então tá vendo aqui, ó, um arquivo malicioso que ele pode fazer diversas coisas, tá? Inclusive pegar, né, informações, mudar registros, mudar o próprio nome para aparecer como se fosse Adobe Update, Skype Update. Então por isso que eu falei check. Eu posso mudar aonde que esse arquivo vai ficar, né, instalado. Então aqui eu vou gerar um arquivo falso aqui só para dar um exemplo, tá? Mas olha só, esse arquivo aqui ele é um arquivo malicioso que eu acabei de gerar nessa máquina. E quando eu rodar esse arquivo, tá? Provavelmente isso aqui já foi deletado, mas quando eu rodo esse arquivo, aqui nessa console, eu tenho acesso total à máquina. Eu viro administrador, eu consigo fazer tudo que eu quiser, eu consigo puxar senhas, consigo, enfim. Só um exemplo de infecções que acontecem, né? Mas, nossa senhora, o computador aqui está extremamente tenso de se mexer. Então, primeira sugestão é sempre apagar tudo. Não dá, quer salvar um arquivo? Faça o que eu estou fazendo. Pesquisa lá os hosts, dá uma olhada para ver se foi bloqueado, tenta acessar a página, baixa pelo menos o Bitdefender ou um daqueles outros que eu falei, né? Ou você pode baixar o Bitdefender ou Malwarebytes, né? Deixa eu escrever que minha letra tá horrorosa aqui no mouse. Então você pode baixar o Bitdefender, você pode baixar o Malwarebytes, você pode, eita, Malwarebytes, você pode baixar o MSOC Emergency Kit, você pode baixar também o Hitman Pro. Mas sempre chequem a URL, tá? Aqui, ó, sempre cheque. Cheque desse jeito não, calma aí. Cheque a URL, sempre confira o link, sempre dê uma olhada, tá bom? Não fica moscando com isso não.
Depois de ter feito isso, a última, mas menos aceitável, é usar as ferramentas nativas do próprio Windows para tentar correção, tá? Usar ferramentas nativas do Windows. Existem diversas ferramentas, um desses exemplos é esse aqui, mas ele é o último passo, porque um arquivo malicioso, igual eu falei, ele pode alterar as propriedades de um script comum do Windows. Esse comando SFC ele não vai puxar lá na Microsoft, ele vai puxar no seu PC. Então, se o seu PC ele está infectado, significa que o cara pode ter se aproveitado do arquivo e agora o SFC virou um comando malicioso dentro do seu PC, né? Mas agora aqui é o seguinte, a gente vai dar uma esperada, vamos esperar, tá? Terminar aqui o processo de análise deste computador. É um computador recém-criado, é uma máquina virtual que eu usei para, né, ser infectada mesmo. Então agora são poucos arquivos, é coisa rápida. Assim que terminar, a gente já vai ver a diferença no PC, tá bom? Pronto. Voltamos aí, ele terminou aqui, eu deixei o PC do mesmo jeito e agora, né, as ameaças aqui teve uma que ele não conseguiu resolver. Vamos ver o que que foi. Então, o que que ele fez? Ele pegou, é só os exemplos de arquivos, né? Que ele pegou aqui que eu tinha colocado, mas não foi nada dos por fora, mas é realmente o arquivo que eu tinha rodado ali enquanto é, eu estava executando. Agora vamos para uma segunda coisa que é muito comum de infecção, tá? Que são justamente os adwares, que é esse spam de notificações, esse spam de notificações do Edge, do seu navegador, né? E essas notificações, elas ficam forçando você a aparecem, né, toda hora, ficam forçando você a clicar como se você tivesse com alguma coisa e tudo mais. Então, como é que você corrige isso? Você vai no seu navegador, no caso aqui eu estou no Edge, né? Então, geralmente é em configuração, esse é o navegador nativo do Windows. Para você que é um usuário comum, não recomendo fugir muito dele, ele é um navegador ok, ele é otimizado, ele não é tão lento, tá? Então, funciona perfeitamente para navegação comum de usuário, você não precisa ficar instalando outros navegadores, tá? Que são mais vetores de ataque no seu PC. Mas aqui, ó, cookies e permissão de site, aqui tá onde tem, né, a permissão, ó, notificação ciedkons.com.in. E aí esse domínio aqui, que a gente vem aqui, só clica em bloquear. Pronto. Ele gritou, gemeu igual um diabo sendo exorcizado. Mas, no final das contas, a gente pode simplesmente redefinir tudo. Porque a gente nunca mais vai entrar nesse site. Lembrando que eu sempre recomendo, para as notificações, você bloqueá-las, tá? Então, você sempre clica aqui para bloquear as notificações. Porque para mim, particularmente, para o meu uso de computador, nunca vi nada de bom saindo disso aqui. Então, depois do primeiro scan, você pode criar sua continha aí no Bitdefender. É um antivírus que eu acho muito bom. Malwarebytes é outro que eu acho muito bom. E aqui você só preenche as informações. Vou preencher aqui e já volto. Bom, colocou sua conta, colocou seu e-mail, criou uma senha que não é a senha que você usa para todos os lugares, pelo amor de Deus. Ele vai te dar a opção aqui, né, de usar a versão gratuita ou você usar um free trial, que é basicamente um período de testes ali. Se você vai rodar só uma vez, é só para pegar alguns arquivos e depois vai formatar, roda o trial, não tem problema. Se você vai manter no seu PC, roda a versão gratuita mesmo que já está ok. Você sempre tem a opção, obviamente, de comprar a versão mais cara, de pagar a Pro. Só que nesse caso, como a gente está remediando um computador, eu nunca vou recomendar que vocês insiram dados de pagamento num computador que está infectado, tá? Então é melhor rodar numa versão free trial, primeiro limpar o computador por inteiro,
né? Rodar tudo que precisa, sim, depois que o computador tiver ok, né? Aí você consegue. Então aqui cliquei em ativar, rodei uma conta falsa, né? Uns dados tanto faz aqui, já que essa conta vai ser jogada fora. E aí agora a gente já pode rodar o scan no nosso PC. O que, que eu recomendo? System Scan, segunda opção. Sempre essa. Nunca o Quick Scan, principalmente em caso de infecção. Mas rodou o System Scan, já vai ser mais que o suficiente. Ele vai checar todos os arquivos do seu computador. Esse cara vai demorar algumas horas, mas ele vai trazer para vocês informações sobre as infecções, vai trazer realmente tudo que pode trazer. Ele vai checar os logs também, tá? Como esse cara vai demorar bastante, costuma demorar mesmo, eu recomendo que você deixe ele rodando aí, né? Ele vai rodar, enfim, uma horinha, 2 horinhas, deixa esse cara rodando o tempo que for necessário para achar as infecções necessárias, tá? Os outros caras que eu havia falado eram o MSoft e o Hitman Pro. O Hitman Pro também funciona perfeitamente para uma investigação e depois fazer outras coisas no computador, tá? Agora eu quero falar sobre a segunda parte. A gente já rodou o antivírus, a gente já desabilitou aquelas notificações chatas, já resolveu algumas coisas, né? Ou seja, se eu vier aqui naqueles exemplos de vírus que eu tenho aqui, ele já foi bloqueado, tá vendo? Ou seja, eu não consigo mais clicar nesse cara. Arquivos maliciosos, eles já não funcionam, tá? Se eu tentar aqui outro malicioso, tá vendo? Então os arquivos maliciosos já foram fechados, já não estão ok. Então ele tá fazendo a desinfecção, tá vendo? Deixa eu clicar aqui de novo no System Scan só para mostrar o progresso. E ele também está monitorando o seu computador enquanto isso está rodando. Agora sim, né? Terminou com esse cara aqui, agora você pode rodar o SF6 canal, porque a gente tem certeza que pelo menos os arquivos do Windows já são um pouco mais confiáveis agora, tá? Para checar os arquivos, para checar o que está acontecendo no seu computador, né? Então aqui ele achou um reparo no sistema pendente, que é preciso reinicializar o computador, tá? Lembrando que esse cara aqui você tem outras funções como check health, você tem outras, né? O SFC ele é uma ferramenta do próprio Windows, tá? Que você pode utilizá-la para escanear o seu computador, para reverter o seu computador, para remover o cache do Windows. Só que hoje em dia existem ATPs, existem ameaças persistentes que já utilizam esse comando como algo malicioso, ou seja, modifica a sintaxe do comando, modifica o arquivo, assim como modificam outros drivers do próprio Windows. Então, espera primeiro, roda pelo menos um scan em algum terceiro, algum outro com uma outra base de dados de detecção, sem ser a do próprio Windows, tá? Às vezes o Windows Defender já é mais do que o suficiente, mas na maioria das vezes, se o cara conseguiu passar direto, desativou o Windows Defender, roda um terceiro aí. Agora sim você pode rodar os scriptzinhos que a galera divulga na internet, que é o checkdisk, que é o SFC, né, que é para checar a integridade e saúde do Windows depois de rodar uma coisa terceira aqui para ter certeza. Uma vez que isso tudo terminou de rodar, faz o backup dos seus arquivos, pega tudo que você precisa e, se achar necessário, formata o PC, tá? Lembrando que uma coisa que eu acho importante antes de encerrar esse vídeo por aqui, porque não precisa de mais delongas, já passei o passo a passo de quase tudo para remediar uma infecção básica. Se você foi vítima de um ransomware, muitas das vezes nem o Bitdefender, nem o Defender comum vai resolver sua vida só formatando, tá? O cuidado de segurança do seu computador, ele é constante e diário. Ou seja, não é para você sair clicando em todos os links. Sempre cheque os arquivos que você vai executar. Baixou alguma coisa? Olha uma diquinha, vírus total. Existe um site chamado Vírus Total, que ele vai escanear o arquivo que você tem. Então eu posso pegar aqui um arquivo, jogo, só clico e arrasto. Ele vai calcular as informações desse arquivo, ele vai pegar as informações desse arquivo e ele vai trazer uma informação se esse arquivo é malicioso ou não. Nesse caso, como o arquivo foi bloqueado pelo próprio Bitdefender, né? Então a gente vai conseguir. Eu vou subir esse outro aqui, ó, um arquivo zip
que também foi bloqueado pelo Bitdefender porque ele não deixa eu testar nada. Ou o Bitdefender é malicioso comigo. Eu vou pegar um outro arquivo qualquer aqui, vai. Vou pegar um arquivo do. Tem algum arquivo do Edge aqui? Pronto. Microsoft Edge. Vamos lá, né? Ele vai checar e vai trazer qual a veracidade desse arquivo. Então, pelo menos uma checadinha se você está em dúvida, se você está com algum problema, né? Se você acha que alguém te mandou um arquivo de vírus, né? Pelo menos joga o arquivo aqui, qualquer arquivo que você tiver com acesso, que não for bloqueado instantaneamente pelo antivírus, obviamente, ele vai permitir que você suba e teste o arquivo para saber se ele é malicioso ou não, tá bom? O cuidado sempre vem antes de tudo para não ter que remediar nesses casos. Galera, muito obrigado, foi isso. Se você tem dúvida, deixa aí no comentário. Se aconteceu alguma infecção muito louca com você, também conta o seu relato aí nos comentários. Por aqui não tem muito mais o que fazer. Ele vai, obviamente, terminar de rodar. Ele vai, depois de finalizar todas as detecções, ele vai resolver essas detecções, ele vai remover o que achar suspeito. E por fim, mas não menos importante, ele vai, né, dependendo da infecção, reiniciar o seu computador. Existem outros recursos que a gente pode checar, como a pasta temp, que muitos malwares, muitos arquivos maliciosos se armazenam aqui. Existem, né, outras coisas que a gente pode verificar dentro de um computador, obviamente, mas nesse caso que eu estou falando de uma infecção simples, tá? Então aconteceu uma infecção simples no seu computador, só isso aqui já é o suficiente, a gente não precisa checar caching, não precisa checar, né, event log, event viewer do computador, não precisa ir olhar a ID de sysmon, não precisa olhar nada disso, tá? Porque existem esses logs aqui, mas não é esse ponto que eu quero chegar. Muito obrigado, deixa seu like se você quiser, se você não quiser também, não tô nem aí. Se você quiser se inscrever também, pode se inscrever, se não quiser também, problema seu. Valeu, rapaziada, um beijo.